E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem, pois eu estou bem. E eu queria conversar com vocês algo que Deus colocou em meu coração esses dias para eu gravar para vocês, para eu passar para vocês, que está baseado em Salmo 51, verso 12, que diz: Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Eu me foquei muito nessa parte A deste verso, restaura em mim a alegria de tua salvação. O que seria restaurar? É você recuperar, é você trazer de volta aquilo que se perdeu. Quando nós perdemos alguma coisa em nosso celular, em nosso computador, quando excluímos alguma coisa e nós queremos restaurar, nós queremos recuperar aquele arquivo e trazer de volta aquilo que se perdeu. E aqui o salmista está dizendo, restaura em mim, ou seja, Deus, traga-me de volta, recupera em mim a alegria de tua salvação. A salvação, quando eu fui pesquisar no dicionário, quer dizer que é tirado de um lugar ruim para um lugar melhor. Quando nós, por exemplo, estamos em um prédio em chamas ou estamos em uma situação totalmente complicada, alguém vai lá e nos salva, nos tira daquele lugar, quer dizer que nós estamos saindo de um lugar ruim para um lugar melhor. E Jesus fez isso por nós. Nós estávamos num lugar muito ruim e Ele nos tirou de lá e nos colocou num lugar melhor. Aí eu fiquei pensando, o salmista dizendo, restaura em mim a alegria de tua salvação. E eu fiquei pensando, todo santo dia nós devíamos ler este versículo e dizer, Deus, recupera em mim a alegria da sua salvação. Pois nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos transformados. Mas parece que nós vivemos o nosso dia a dia como isso fosse insignificante. Aí você pode dizer, como que eu posso olhar para a minha vida, para a minha salvação, que Jesus me salvou, e ainda dizer que isso é insignificante? Pense comigo. Nós muitas das vezes passamos o nosso dia a dia reclamando de coisas que não temos. Nós reclamamos de coisas que ainda não chegaram em nossa vida. E eu não sei porque nós reclamamos de coisas que ainda não temos, né? E ainda reclamamos por aquilo que temos. Nós reclamamos muitas das vezes da demora de Deus em nos responder. Nós muitas das vezes vivemos uma vida como se não fôssemos salvos. Cá entre nós, muitas das vezes somos assim. E muitas das vezes nós vivemos a nossa vida como se o nosso nome não estivesse escrito no livro da vida. E eu coloquei o título desse vídeo como um amor não correspondido. E nós vivemos o nosso dia a dia como se Jesus não estivesse fazendo nada por nós. Ou muitas das vezes Jesus não fez nada, não está fazendo nada, e ainda pensamos que Jesus ainda não vai fazer nada para nós, em nós, no futuro. Pois muitas das vezes nós vivemos a nossa vida como se Jesus não tivesse feito nada, como a salvação não fosse algo tão significante. Pois se nós pensássemos como a salvação fosse algo realmente que nos completa, que também transborda em nós para que os outros sejam contagiados por isso, nós passaríamos menos. Eu não diria que nós não teríamos mais, mas nós passaríamos menos reclamando. Nós não reclamaríamos muito, nós não questionaríamos muito, pois a alegria da salvação exalaria em nós. Mas muitas das vezes nós temos que olhar para nós mesmos e dizer, Deus, restaura em mim a alegria de tua salvação. Porque parece que muitas das vezes nós vivemos a nossa vida como se não fôssemos salvos. Nós vivêssemos uma vida como se Jesus não tivesse feito nada, não está fazendo nada, e muito menos que Ele ainda vai fazer em nós. E eu fiquei pensando muito nisso. Restaura em mim, recupera, traz de volta aquilo que antes tinha. Eu vejo muitas pessoas quando aceitam a Jesus, aqueles conhecidos como novos convertidos, eu vejo aquela alegria, aquele fogo. Tem trabalhos na segunda ele tá, terça ele tá, quarta ele tá, quinta ele tá, ele passa a semana toda e na outra semana ele diz, tô cansado, já participei a semana toda, agora essa semana eu vou descansar. Não, ele procura mais trabalhos. Tem vigília? Tem, então eu vou. Tem monte? Tem, então eu vou. Tem isso? Tem, então eu vou. E a pessoa tem aquela alegria, pois tudo é novo para ela. E o salmista está dizendo, recupera em mim. Pois eu quando eu li esse restaura em mim, recupera, traz de volta, eu trouxe para os nossos dias, é como se eu dissesse para Deus, dizendo, Deus, eu não estou entendendo a minha vida de cristão. Deus, eu não estou entendendo o intuito, o objetivo. Eu quero que o Senhor traga de volta a alegria da salvação, eu quero entender, eu quero
que o Senhor traga de volta ao meu coração aquela memória, aquela história, aquele fato do Senhor caminhando por umas ruas estreitas, as pessoas te zumbando, os chicotes adentrando no teu corpo e cada chicotada criando novos e novos pedaços fora de seu corpo, a coroa de espinho que não foi colocada delicadamente, o vinagre que foi colocado para ele numa esponja, a espada, a lança em seu lado, e parece que o salmista está dizendo: traga de volta a memória para mim esses dias, para que eu venha se alegrar novamente, e eu me recordar de que o Senhor me salvou, de que o Senhor me limpou, de que o Senhor me tirou de um lugar ruim e me colocou no lugar melhor. E eu fiquei pensando, e muitas das vezes, quando se faz aquele apelo no finais dos cultos, pelo menos na minha congregação é assim, onde eu congrego, nos finais dos cultos eles dizem, o pastor, o pregador vai dizer quem quer aceitar a Jesus. E eu fico pensando comigo mesmo, acho que a primeira pessoa a levantar a mão não era um desviado. Não deveria ser aquele que ainda não conhece a Cristo, mas deveria ser eu. Eu, todo santo dia que fizesse o apelo, eu deveria ser a primeira pessoa que teria que ir à frente. Eu deveria aceitar Jesus todo santo dia, de me lembrar que a salvação é a minha alegria. O salmista está dizendo: recupera a alegria da tua salvação. A salvação que Deus nos deu é a nossa alegria. E muitas das vezes nós vivemos como se não fôssemos salvos, como se Jesus não tivesse feito nada por nós. E o que eu quero passar para vocês é que se nós estamos com a alegria, se tivermos a alegria da salvação em nossas vidas, o resto de nossas vidas será detalhe. Se nós temos a alegria, aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia será somente alguns detalhes, serão algumas coisas que incrementarão a nossa vida, que nos farão crescer, que nos fará ser ensinados, nos fará ser fortes, e nós não olharíamos como nós olhamos hoje, que as coisas difíceis são difíceis, e não que as coisas são difíceis são para o nosso ensino. Então o que eu deixo para vocês é que todo santo dia nós venhamos ler Salmo 51:12. Deus recupera em mim, traga de volta, restaura a alegria da tua salvação.